Verso 6 do capítulo 2. Arjuna continua a falar com Krishna. Não sabemos o que é melhor para nós. Se deveríamos conquistá-los ou eles nos conquistar. Os filhos de Dhritarashtra estão face a face conosco. Se nós os matássemos, não deveríamos desejar viver? Vamos ao significado. Lembrando que os significados estão sendo traduzidos aqui por Maharishi Mahesh Yogi, na visão dele. Isto mostra a visão altruísta de vida de Arjuna. Se é para ele desfrutar do reino, ele quer que esta alegria seja compartilhada por todos aqueles que lhe são queridos. E se não pode compartilhar isso com eles, ele prefere renunciar o reino junto com todos os outros. O verso traz à luz o modo de pensar de um homem de consciência evoluída. Arjuna, o nosso arqueiro querido, nosso príncipe, percebendo a gravidade da situação, está preocupado com a responsabilidade que pesa sobre ele. Ele pensa sobre as consequências da vitória ou derrota e não encontra justificativa nem mesmo para uma vitória de seu lado e se está o privar de seus entes queridos. Ou seja, se matar vai ter a privação dessas pessoas. Colocado numa situação de impotência, Arjuna decide que esta não pode ser resolvida em nenhum nível de pensamento ou sentimento humano. Então, ele se vira para o Senhor à procura da orientação divina. O verso seguinte mostra e registra o desamparo do maior arqueiro de todos os tempos, os sentimentos mais inocentes e sinceros de entrega de um homem ilustre e sábio. Aqui o verso fala muito sobre a personalidade de Arjuna. Se você está um pouco perdido, gente, é uma playlist, tá? Tem todos os outros capítulos aqui. Para quem estiver acompanhando todo o estudo, vai poder estar verso a verso ligado e entendendo o que a gente está falando aqui, né? Começou esse diálogo com Krishna provocou ele, né? Vocês lembram, né? Puxou ele no sentimento de coragem, né? Deste príncipe, né? Mexeu com o brio dele, né? Para que ele despertasse, quebrasse um pouco daquela atmosfera de amor que o próprio Krishna emana e que acabou envolvendo os pensamentos de Arjuna. Mas agora Krishna situa ele de volta, coloca ele no lugar e ele começa a argumentar com Krishna, né? Porque ele não quer matar seus parentes na guerra. Porém, já falamos, né, que os parentes haviam provocado uma grande injustiça, né? Pegando a princesa, que seria a rainha, né? E despindo a princesa Draupadi e tentado arrancar as roupas dela dentro do palácio na frente de todo mundo para fazer ela passar vergonha. Porém, por um milagre, Krishna faz com que os panos da roupa dela nunca acabem, embora os príncipes puxem até cansar a roupa dela, e ela fica no centro, como uma refulgência, né, brilhando, os tecidos não acabando nunca, né? Mas vamos ao verso 7, para a gente continuar a nossa leitura e a gente ganhar um pouco de tempo. Verso 7. Arjuna continua a falar. Minha natureza atingida pela mácula da fraqueza, minha mente confusa sobre o Dharma, eu vos rogo, dizei-me decisivamente o que é bom para mim. Eu sou o vosso discípulo, ensinai-me, pois eu me refugiei em vós. Nossa, esse verso aqui é um dos mais importantes, tá? Do Bhagavad Gita. Vamos ao significado do mestre, depois a gente faz um pouco de comentário a respeito, porque esse significado aqui vai ser um pouco longo. Como a gente vê que esse verso aqui é muito importante, depois eu quero explicar a minha visão para vocês. Mas vamos à visão do mestre. Arjuna persistiu em sua atitude, e quando chegou até onde podia nessa direção, se sentiu repentinamente incapaz de pensar. Ele para, seu intelecto se retrai, e ele cai aos pés do Senhor. Geralmente ocorre enquanto o homem se sente que é capaz
de pensar, agir por si mesmo, não sente nenhuma necessidade de ouvir os outros. Quando não sabe mais o que pensar, busca refúgio. Se encontra um refúgio, se aproxima com toda a humildade e deposita nele toda a sua confiança. Quando ele se entregou completamente a esse refúgio, todo cuidado com ele e esta natureza divina, imparcial, eu sou para eles, como eles são para mim. Dizei-me decisivamente, entre aspas, revela o caráter de Arjuna. Ele é um homem prático, que não deseja permanecer no nível da conversa idealista. Ele pede uma linha de ação clara, que possa seguir sem dúvidas e que comprove ser correta para ele, já que seu objetivo é o bem de todos. Se um homem dedicou sua vida ao serviço dos outros e é consciente de suas responsabilidades, ele tem uma necessidade ainda maior de estar perto da linha de ação que adota. Esta situação de nenhuma forma lança dúvidas sobre o caráter de Arjuna. É a integridade de sua vida interior que faz com que veja a fraqueza em si mesmo. Sua grandeza se revela quando diz: minha mente confusa sobre o Dharma. Por um lado, ele tem seu Dharma familiar, o dever de chefe de família, que o impulsiona a proteger e amar seus parentes. E por outro, está seu Dharma de casta, o dever de cada kshatriya, protetor da sociedade. Kshatriya, gente, significa guerreiro, tá? Exigindo que mate os agressores. Por si só, ele não é capaz de decidir qual Dharma seguir. Ele considera isso como sua fraqueza. Na realidade, as circunstâncias é que são responsáveis. Nenhum homem de sentimento e razão considera isso uma fraqueza de Arjuna. Mas ele considera sua fraqueza. Sua nobreza de caráter se torna humilde demais para analisar sua condição perante o Senhor Krishna. Quando Arjuna se entrega para adquirir sabedoria como discípulo, o Senhor o aceita. É a partir deste ponto que começa o ensinamento do Senhor Krishna. Este é o verdadeiro início do Bhagavad Gita. É uma lei natural estabelecida que a ação e a reação são equivalentes uma à outra. Para que a reação possa ocorrer, a ação tem que começar primeiro. Da mesma forma que o ensinamento possa começar, o aluno deve primeiro dirigir-se ao professor. Uma vez que ele fez isso, o aluno é considerado sério e o professor sente a responsabilidade de ensinar-lhe. Enquanto Arjuna conversou com o Sr. Krishna no nível de amizade, ele respondeu da mesma maneira. Mas quando Arjuna ficou sério e disse: eu me submeto a ti como discípulo, indique-me o caminho, guie-me para a luz, pois sou incapaz de enxergar por mim mesmo. Quando Arjuna se cala e se volta completamente para o Sr. Krishna, então o Senhor o leva a sério e começa a iluminá-lo com sabedoria prática da vida. Enquanto o paciente não ficar quieto, o cirurgião não pode começar a operação. Somente quando o paciente se submete ao cirurgião para que faça da mesma forma como quer fazer, o que é, o cirurgião se sente à vontade para operar. Este é o grande segredo do sucesso. Quando se procura a orientação dos outros, em qualquer área da vida, e a sabedoria da paz e felicidade na vida, a sabedoria do sucesso no mundo, da liberdade da escravidão, é o maior segredo da vida. Vou repetir de novo, gente, para que você preste atenção. Este é o grande segredo do sucesso, quando se procura orientação de outros, em qualquer área da vida, e a sabedoria da paz e felicidade na vida, a sabedoria do sucesso no mundo e a liberdade da escravidão é o maior segredo da vida.
É Brahma Vidya, o conhecimento supremo. Naturalmente só pode ser dado àqueles que estão, no mínimo, desejosos de recebê-lo. A disposição deles é julgada pela presteza em receber, que por sua vez é julgada pela total atenção deles em sincera devoção ao Mestre. A fé torna o estudante um bom assimilador de conhecimento. A devoção o deixa livre de resistência e, ao mesmo tempo, influência de seu coração do Mestre, de onde jorra o fluxo de sabedoria. A devoção por parte do discípulo cria afeição no coração do Mestre. Quando o bezerro se aproxima de sua mãe, o leite começa a fluir de sua teta. Portanto, para que um bezerro beba sem esforço, esta é a glória da devoção e da fé do discípulo. Ele se entrega aos pés do Mestre e encurta o longo caminho da evolução. O resultado da entrega sincera de Arjuna ao Senhor Krishna foi visto sem demora por meio de seu ensinamento, tanto teórico quanto prático. Ele ajudou Arjuna a se libertar de seu estado de paralisação. Ao final do breve diálogo do campo de batalha, Arjuna se tornou um yogi, um bhakta, um gyani, e estabeleceu-se. Só para vocês entenderem aqui. Yogi, um homem integrado. Bhakti, um devoto de Deus. Um Gyani, um iluminado. Estabeleceu-se na plenitude do intelecto resoluto, em grande habilidade na ação e na liberdade eterna da existência. Para chegar a esse estado, Arjuna teve apenas que se entregar aos pés do Senhor. Entrega não significa passividade cega. Em todo o Bhagavad Gita, Arjuna continua a fazer perguntas, pois quando o estudante impressiona o mestre com sua sinceridade, adquire total liberdade para perguntar qualquer coisa. Em um relacionamento dessa qualidade, entre quem ensina e quem aprende, a tarefa de ambos se torna fácil e livre de resistência. A sabedoria flui espontaneamente de um para o outro. Tendo-se entregado, Arjuna, no próximo verso, mostra claramente o atual estado de mente. O caminho da entrega não permite nenhuma reserva. Pessoal, dentro da nossa leitura hoje aqui, queria salientar alguns pontos aqui, tanto do Bhagavad Gita quanto as palavras do mestre que fala aqui, da importância, dessa abertura, dessa entrega. Quando você se abre, você está com vontade de aprender, o quanto fica mais fácil para este mestre ensinar essa pessoa. Mas dentro daquilo que a gente estuda, a maioria de nós aqui somos ressonantes, seguimos o trabalho do professor Hélio Couto, aqui fica um ponto interessante. Quando eu trago aquele sentimento, aquele pensamento da palavra soltar. Soltar, todos nós sabemos que significa render-se. E rendição, no sentido mais pleno da palavra, é quando a gente deixa o nosso ego de lado, e baixa a nossa guarda e resolve aprender com a vida. Aprender qual caminho a gente deve seguir, qual caminho a gente deve tomar. Isso é muito importante para a gente, porque enquanto a gente está na plataforma do ego, se sustentando, a gente não aprende. A gente não é convidado a esse aprendizado. E quando a gente também sente dentro da nossa voz da consciência, através da centelha divina, algo divino dentro de nós mostra o caminho. Mas muitas vezes a gente está numa plataforma de apego, somos muito reativos, somos repetitivos, repetimos comportamentos dos outros, não temos coragem de nos render e seguir os nossos ideais, os nossos pensamentos, o nosso foco. A gente vive a vida de outra pessoa, então a gente não tem coragem, às vezes, de assumir esse posicionamento novo e deixar esse mestre interior dar a direção para a gente, fazer com que a gente se caminhe com os nossos propósitos, com nossas ideias. Então, esse verso é muito importante. Eu vou até ler ele de volta para vocês, só para você gravar isso,
que é o verso 7 do capítulo 2. É a hora que ele se rende, gente. E ele fala aqui, ó, minha natureza, atingida pela mácula da fraqueza. E quer dizer, ele sabe que tem uma natureza, um tipo de vida, estilo de vida, mas que foi atingido pela fraqueza. Quantas vezes nós não somos, né, atingidos por fraqueza, por covardia, né, por ganância, por luxúria, né, desejos, desvios, mentiras. Nós maculamos o nosso objetivo, a nossa meta principal. Ele continua: minha mente confusa sobre o Dharma, eu vos rogo. Então ele se reconhece que ele está confuso. E é claro que uma pessoa como ele, um príncipe, está pensando em algo grande. E ele sabe que está fugindo. Não sabe se ele está seguindo o Dharma familiar ou se ele deve seguir o Dharma do guerreiro, né? Então ele realmente está perdido, né? Então assim, e por ele estar perdido, ele, né, roga a Deus. E é o que a gente deve fazer às vezes. A gente deve pedir decisivamente, né? Como dizer aqui, ó, dizei-me decisivamente o que é bom para mim. Eu sou vosso discípulo, ensinai-me, pois eu me refugiei em vós. Tá aqui um verso, gente, que eu prefiro muito mais, às vezes, do que um Salmo 91. Quando a gente vê que naquelas palavras, né? 1000 cairão do meu lado, 1000 cairão à esquerda, e ainda assim, Senhor, nada acontecerá comigo. Embora seja um verso muito bonito, eu prefiro as coisas construtivas, né? Da pessoa que realmente... Imagine você todos os dias falar essa mesma palavra por dentro do seu coração como um mantra. Eu sou vosso discípulo, ensinai-me, pois eu me refugiei em vós. Então, é o que o verso fala. Não adianta, quando você está com Deus, todos os outros problemas vão atingir as outras pessoas, mas não vai atingir você. Mas esse é o estado de espírito que você tem que se colocar para que o Salmo 91, né, e outros salmos aí deem certo, né? Talvez tenha falado errado o salmo, não sei se é o 23, mas me lembrei desse salmo agora. Então ele fala, eu sou vosso discípulo. Então ele está se rendendo. Então a gente tem que às vezes entender assim, a gente tem que se render para aquilo que a gente tem que fazer. Às vezes a gente tem que fazer algo que somente a gente pode fazer por nós e mais ninguém. Mas mesmo assim, eu tiro por base quando alguém vai juntar dinheiro, por exemplo. Como é difícil muita gente juntar dinheiro, né? Muita gente não consegue juntar dinheiro. E infelizmente isso é muito mais comum do que a gente pensa. E isso é uma prova de que você não está rendido aos seus objetivos, não está rendido à sua disciplina, ao seu comportamento, aos seus hábitos de evolução do dia a dia. Bom, vou encerrar por aqui, tá? Na aula que vem a gente continua no verso 8. A gente leu 2 versos aqui e assim cada aula a gente vai pegando pouco a pouco da história, ok? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.